Oi! Hoje eu vou te dar um guia realista para você montar um carrinho saudável no supermercado. Eu sei que muitas vezes o supermercado parece um campo minado, principalmente quando você vai com fome, sem lista de compras. E aí, quando você vê, você já saiu de lá com um chocolate, com 5 tipos de bolacha, com um sorvete e qualquer coisa que estava na promoção e parecia saudável, estava se vendendo como saudável. Então, hoje a gente vai falar sobre como montar esse carrinho de compras mais saudável, mais consciente e mais possível também dentro da sua realidade. Sem frescura, sem culpa, sem precisar também vender um rim para comer bem, porque não é sobre isso. Então, o primeiro passo começa muito antes de chegar no supermercado. Começa em casa, quando você vai fazer o seu planejamento da semana. Eu sei que esse planejamento pode parecer um obstáculo para você chegar na alimentação saudável, mas eu não quero que ele seja detalhado. Você precisa de um planejamento simples, uma base. O que você quer ter em casa que vai te ajudar a montar suas refeições saudáveis ao longo da semana? O que você quer ter pronto e o que você acha fácil de fazer, que você quer deixar ali disponível para você. Então visualiza rápido aqueles alimentos base: arroz, feijão, lentilha, grão de bico, legumes, ovos, queijos, frutas. O que você come no dia a dia? O que precisa ir para a sua lista? E aí entra um passo importante: você deve fazer uma lista de compras. É muito importante. E aí, se você é uma pessoa esquecida, você vai fazer sua lista de compras no seu celular. Não adianta usar o papel nesse caso, porque você vai esquecer o papel em casa. Então faça sua lista no celular. Se você prefere o papel e ama o papel, e aí você tem que ter um afeto muito grande com esse papel e tem que levar ele para o supermercado, não pode esquecer, tá? Mas faça uma lista de compras. A lista te ajuda, primeiro, a não esquecer de nada importante, que é aquela base que você vai ter que ter ali para cozinhar, né, ao longo da semana. E também te ajuda a evitar aqueles comportamentos que são mais impulsivos, que é quando a embalagem está te chamando e você acata aquele pedido da embalagem e compra aquele produto. Que você não está comprando porque você está com vontade, não está comprando porque você gosta daquele produto, você está comprando só porque você esqueceu sua lista e está perdido ali no supermercado. Então, faça a lista de compras. Não vá ao supermercado com fome. Isso é um grande clichê, né? Você não pode ir ao supermercado com fome, porque com fome você vai se deixar levar pelas emoções e você vai se deixar levar pela sua fome, e a sua fome vai legitimar a sua vontade de comer esses alimentos que não são saudáveis, mas que são muito palatáveis e que contêm muita energia, ou seja, muita caloria, que vem normalmente de muito açúcar e gordura. Então, cuidado. Coma antes de você ir ao mercado. Vá ao mercado de estômago cheio. E se puder, vá ao mercado sem pressa, sem tempo contado, porque isso também dá um pouco mais de tranquilidade, você consegue escolher os alimentos com mais calma, não faz nada com pressa, você toma decisões mais bem pensadas se você for ao mercado com um tempinho mais folgado, né? Sem muita pressa. Próximo passo: o que você deve priorizar quando você vai ao supermercado? Claro que alimentos in natura e minimamente processados. Então, você vai para aquela seção do supermercado, que é a seção de hortifruti, né? A seção que vende os alimentos que não estão embalados. Essa é a parte mais importante. Então, deixa para você ir primeiro lá. Então, você vai comprar legumes, você vai comprar verduras, você vai comprar frutas, comprar raízes, tubérculos, né? O que tiver ali disponível. E aí a gente pode entrar no mérito também dos minimamente processados, que seriam aqueles alimentos higienizados, picados, ou os congelados mesmo, que você pode comprar. Você precisa saber que o preço desse alimento é muito maior, então você vai gastar mais, mas se é isso que funciona para você e se isso cabe dentro do seu orçamento, vá em frente, porque esses alimentos continuam sendo saudáveis. Eles acabam sendo um pouco menos sustentáveis por conta do uso de embalagens, mas também faça o que é possível para você. Então, o alface higienizado, ele continua sendo alface, o brócolis congelado
Normalmente é só brócolis congelado, não tem mais nenhum ingrediente, mas é importante também checar essa lista de ingredientes para ver se é isso mesmo. A seleta de legumes congelado, milho congelado, ervilha congelada, normalmente é realmente o congelamento é o método utilizado para conservar esse alimento, então não necessita nenhum outro aditivo ali nos ingredientes. Escolha a variedade de frutas, verduras e legumes possível dentro da sua realidade. Então, se você decide se alimentar de forma saudável, você não precisa comer kiwi, blueberry e pitaia toda semana. Você pode ficar na banana, na laranja, no mamão, não tem problema nenhum. Essas frutas não são inferiores, elas são incríveis da mesma forma. E aí, para facilitar o seu planejamento, você também pode escolher os legumes e as frutas que estão na época, de acordo com a sua sazonalidade, porque são produtos que recebem menos agrotóxicos, são produtos que estão mais saborosos e que também são mais baratos. Então, isso também é uma coisa a se considerar quando você for fazer a sua lista naquela época do ano. E normalmente a gente consegue perceber assim a sazonalidade. Se você frequenta supermercado o ano todo, você consegue entender mais ou menos. Mas a gente tem algumas tabelas prontas na internet, eu posso até disponibilizar alguma aqui para vocês na descrição do episódio. Próximo passo: tudo bem consumir alimentos que são embalados, que são minimamente processados ou que são processados. Eles podem estar presentes na sua alimentação. Os processados devem estar presentes numa porcentagem menor do que os minimamente processados e os in natura, mas nada impede de você ter um milho enlatado, um grão de bico enlatado, caso você não tenha essa disponibilidade para cozinhar, para preparar esses alimentos. O único detalhe que você tem que prestar atenção é a lista de ingredientes desse produto. Então, esquece a tabela nutricional, você vai direto lá nos ingredientes. Se realmente só tiver água, grão de bico, sal, ou até pensando em outros produtos processados, como frutas em calda, em que a gente vai ter a fruta, água e açúcar, esse é um sinal verde em relação ao processamento do alimento. Se ele começar com vários nomes que você não consegue identificar, com nomes de conservantes, espessantes ou algum aditivo, você já procura outra marca, porque esse alimento não é processado, ele é ultraprocessado. E também não esquecer que a gente tem vários cereais e grãos que são embalados também, mas eles são alimentos minimamente processados. Então, quando a gente pega um feijão, ele está dentro de uma embalagem. E tá tudo bem, ele continua sendo um alimento minimamente processado, que deve fazer parte da sua alimentação. O arroz, a mesma coisa, a aveia, o leite, o extrato de tomate, o pão que vem da padaria, do supermercado. Então, você pode até perguntar como é que esse pão é feito e se ele foi feito na padaria mesmo, com farinha, com os ingredientes ali, ele vai ser um alimento processado também. Se ele foi feito com uma mistura pronta, ou se ele for um pão de forma, que fica na prateleira, ele vai ser um alimento ultraprocessado. E normalmente os ultraprocessados mais óbvios, né, como sorvete, biscoito, salgadinho, eles estão concentrados num corredor só. E aí a gente tem o nosso próximo passo, que é evitar esse tipo de alimento. Então a gente vai evitar os óbvios, que estão agrupados nesses corredores. Você nem precisa entrar nesses corredores, porque não tem muita coisa de interessante ali para você ver. E você também vai tomar cuidado com os alimentos que são ultraprocessados, que estão no meio de alimentos processados ou minimamente processados. Como, por exemplo, um iogurte de morango. Ele é um alimento ultraprocessado que pode estar do lado de um iogurte que tem dois ingredientes, que seria o leite e o fermento, que é um alimento processado e que você pode consumir de uma forma mais livre do que o ultraprocessado que precisa ser limitado na alimentação. O pão, a mesma coisa. A gente sempre acha que é a mesma coisa consumir o pão francês e o pão de forma, mas o pão francês, se ele for feito de uma forma artesanal, né, caseira, ele vai ser superior em relação ao grau de processamento.
Os sucos, mesma coisa. Um suco de caixinha que vai ter uma certa porcentagem ali de suco, né, 20%, 30% de suco, ele pode estar perto de um suco que é 100% fruta, que vai ser um suco com grau de processamento menor. Então, cuidado com esses produtos que são vendidos perto de alimentos que podem ser legais para serem incluídos na sua rotina, para vocês não acabarem comprando alimentos ultraprocessados. Esses que têm escrito na embalagem zero açúcar, rico em proteína, sem gordura trans, cuidado, já é um sinal de que ele está tentando fazer uma lavagem na imagem desse alimento. Então é muito provável que seja um alimento ultraprocessado, mas que está sendo vendido como um alimento saudável. Então, só porque ele é zero açúcar não significa que ele tem ingredientes saudáveis. Ele provavelmente é um alimento com bastante gordura e com bastante aditivos também para deixar ele bem docinho, como por exemplo os adoçantes. Ele ser rico em proteína pode parecer uma vantagem, mas normalmente esses alimentos também são ricos em aditivos e ricos em gordura, que também não vão ser bons para a nossa saúde. Então, evite cair no conto dos alimentos ultraprocessados e dos suplementos que são vendidos como saudáveis, mas que no fundo não são. E o que que você faz com aquela vontade de algum alimento específico? Tá com vontade de comer um chocolate, tá com vontade de comer um alimento X, Y, Z. O que que você vai fazer? Você vai esperar o final da sua compra, coloca tudo que você precisa no seu carrinho, constrói sua base ali de alimentos saudáveis, e aí no fim você vai lá atrás do alimento que você tá com vontade, que você quer comer, e você vai saber que aquilo representa uma porcentagem muito pequena da sua alimentação, que você vai matar realmente uma vontade, é pontual, não vai fazer parte da sua rotina e tá tudo bem, porque a alimentação é sobre equilíbrio, né? Não é sobre você proibir nada, só escolher com mais consciência. Último ponto é considere outros lugares também para você começar a comprar sua comida. Feiras livres são uma possibilidade para muitas pessoas, então procure onde que tem feira na sua cidade, que dia que é a feira, qual que é a feira mais perto de você, onde que você pode comprar esses alimentos. Os pequenos produtores, os mercadinhos de bairro também, então algum produtor em volta aí de você que produz esses alimentos processados de uma forma mais artesanal, como esses pães, por exemplo. Então, evitar comprar no supermercado e ir atrás desses pequenos produtores ou desses mercadinhos menores também pode ser vantajoso, pode ser mais sustentável. Essas cestas semanais de produtos orgânicos ou grupos também de agricultura familiar ou de compra coletiva também podem ser benéficos para você. Então, pesquisa a alternativa que mais faz sentido para você e explore também outros lugares para você comprar comida além do supermercado. Bom, o episódio de hoje foi bem prático. Eu espero que ele tenha te ajudado, espero que ele tenha esclarecido como é que você pode fazer uma compra num supermercado que seja saudável, majoritariamente. E lembre-se sempre que o carrinho saudável não é o carrinho perfeito, não é o carrinho mais variado, é o carrinho que é possível para você, o carrinho mais equilibrado, é o carrinho majoritariamente composto por alimentos in natura e minimamente processados, o carrinho que tem pouco ultraprocessado ou nenhum. Então, da próxima vez que você for ao mercado, você olha para o seu carrinho e você vê se você se identifica com ele, se ele está coerente com o que você está buscando, com a sua saúde, com o que você quer cultivar em relação à sua alimentação. Nossas redes sociais estão na descrição do episódio. Se você ficou com alguma dúvida ou se você quer deixar algum comentário, pode fazer isso aqui embaixo também. E a gente se vê no próximo episódio.